Quem tem o poder tende a abusar dele. Vai até onde encontra limites. A pior coisa que pode acontecer é quando você tiver uma discussão, for buscar um juiz e não confiar na imparcialidade desse julgador. Portanto, não basta ter instituições construídas para se chegar à justiça. Eu preciso ter procedimentos que me garantam um processo justo. E o primeiro e fundamental elemento para que isso aconteça é eu ter uma justiça imparcial, onde o julgador, e aqui eu falo numa imparcialidade qualificada, não que ele não tenha uma compreensão de mundo, não que ele não tenha os seus valores, e eu tenho os meus valores, mas onde ele abstrai os seus próprios valores, abstrai a sua própria pré-compreensão e abre os ouvidos e ouve a todas as partes envolvidas numa discussão, com a mesma atenção, com o mesmo valor e de uma forma onde ele não pré-julgue e pré-avalie as circunstâncias e os interesses que estão sob discussão. E hoje, de certa forma, nós vivemos esse momento de tensões, de acomodações, de eventual exagero de um lado, eventual invasão de espaços de outros poderes por parte do judiciário. Nós vivemos tensões entre maiorias e minorias. Princípio democrático, como regra, prevalece o interesse da maioria. Quem ganha uma eleição? Quem teve mais votos. Quem tem a sua vontade, aprova uma lei? Quem teve mais votos no Congresso Nacional. Quem define uma tese jurídica? Quem teve mais votos numa decisão colegiada. Em regra, prevalecem os interesses da maioria. Só que surge um problema. E quando os interesses da maioria alcançam direitos fundamentais, essenciais, um núcleo essencial dos direitos de uma minoria? Olá, seja bem-vindo ao canal Patriota Cristão, um canal para você cristão conservador. Antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações. O ministro André Mendonça, indicado ao cargo pelo ex-presidente, fez uma palestra que vem chamando a atenção. Durante sua fala, ele se posicionou com firmeza sobre o papel da justiça no país. Mendonça alertou que a escolha errada de um ministro pode trazer sérias consequências, já que decisões podem ser tomadas para beneficiar amigos ou interesses pessoais, comprometendo a integridade do sistema judicial. Primeiro passo dentro do Estado de Direito, primeiro requisito, primeiro grande pilar para eu ter justiça e ter direito. Eu preciso de instituições. Montesquieu dizia: quem tem o poder tende a abusar dele, vai até onde encontra limites. Então, formula um sistema com 3 grandes poderes: legislativo, executivo e judiciário, com um sistema de freios e contrapesos, para que cada poder pudesse não só exercer suas atribuições, como ser limitado, autolimitado e limitado pelos demais poderes. Então, se constrói um grande desenho institucional, com várias perspectivas. A concepção da Revolução Francesa, e dizem os escritos históricos, é que a Revolução ela alcançava não só a monarquia, mas também a burocracia ou a aristocracia, e ali estava o poder judiciário. Se vocês forem a Canotilho, por exemplo, vão ver lá que a Revolução também era contra o senhor Meirinho, o senhor oficial de justiça, os aplicadores do direito. Por isso que a Revolução Francesa
constitui um grande poder, que seria o poder que teria um papel central de limitar os demais poderes, que era o poder legislativo, que concebe ao poder executivo um não interferir na vida do cidadão e atribui ao poder judiciário a tarefa de simplesmente aplicar a lei expressa, num silogismo lógico. Pega-se um fato, adequa-se a uma norma e se conclui. Premissa maior, premissa menor e conclusão. O juiz deveria aplicar o texto expresso da lei. Na vertente da independência norte-americana, que tinha uma visão de um parlamento que editava leis injustas e de uma monarquia que se valia da sua força para implementar políticas injustas, se concebe um poder judiciário que deveria ter um papel mais preponderante ao validar eventuais leis injustas, ao validar leis justas e a não dar validade a leis injustas, leis inconstitucionais. Dá-se, então, ao Poder Judiciário um grande papel de controle da constitucionalidade. Então, nós temos no Brasil, durante grande parte da nossa história constitucional, a partir do Império até a Constituição de 88, uma grande ênfase no controle por parte do Judiciário apenas da legalidade, uma aplicação estrita da lei. A partir de 88, nós temos uma mudança de chave, onde ganha-se protagonismo a partir do controle da constitucionalidade das leis, o próprio Poder Judiciário. E hoje, de certa forma, nós vivemos esse momento de tensões, de acomodações, de eventual exagero de um lado, eventual invasão de espaços de outros poderes por parte do Judiciário, mas nós vivemos esse momento de transição à luz dos parâmetros estabelecidos para um novo controle de constitucionalidade a partir de 88. De forma bem resumida, até 88, só o Procurador-Geral da República poderia acionar diretamente o Supremo Tribunal Federal questionando a validade constitucional de uma lei. A partir de 88, um rol de legitimados com um leque de instrumentos processuais, ADI, ADC, ADO, ADPF, vários remédios processuais para se ingressar diretamente no Supremo Tribunal Federal. Esse é o panorama. Uma história onde, no Estado de Direito, direito e justiça deve se encontrar a partir de um determinado desenho institucional, que ora varia um pouco para cá, ora varia um pouco para lá. Mas a noção central de Estado de Direito, e a primeira referência que nós temos na história a essa expressão Estado de Direito, foi na Alemanha em 1824, ou seja, já bem depois das revoluções e da independência. E essa expressão está relacionada a um Estado onde as leis governam, ou seja, não é mais o indivíduo que governa, e a um Estado onde a razão está presente. Eu não posso mais agir de forma arbitrária, seja na aplicação do direito, seja no exercício arbitrário e abusivo do poder. Então, eu tenho uma compreensão agora de um novo desenho institucional, eu vou chegar ao direito e à justiça, evitando o abuso e o arbítrio, através de um desenho institucional que se interrelaciona, é independente, é harmônico e se controla um ao outro ao mesmo tempo. E se constrói, e se tem a construção de uma sistemática jurídica. Nesse período, grandes filosofias
grandes ideias sobre o que é justiça se fazem presentes. E no mundo, na filosofia jurídica, há duas grandes escolas ou matrizes de pensamento sobre justiça. A primeira delas é o utilitarismo, que tem como seu pai Jeremy Bentham. Para Bentham, justiça era o que era melhor para os seus interesses. Justo é o que é melhor para você. É o que mais lhe beneficia ou o que menos lhe prejudica. Então, numa determinada situação da vida, para você justo é o que traz mais utilidade para si, ou o menor prejuízo. Essa compreensão de Bentham foi muito criticada. Stuart Mill, um discípulo de Bentham, traz, ainda no utilitarismo, uma nova compreensão de justiça. Não, justo é o que é melhor para a maioria das pessoas. Se numa determinada comunidade, cidade, país, clube de futebol, se faz uma deliberação onde a maioria, ou o interesse da maioria prevalece, isso seria um resultado de justiça. Interessante. Num primeiro momento, Bentham fala, justo é o que é melhor para um grupo específico, ou uma pessoa específica, segundo os seus próprios interesses. Para Mill, não, justo é o que é melhor para a maioria das pessoas. E o que isso tem a ver com o Estado democrático de direito? Nós vivemos tensões entre maiorias e minorias. Princípio democrático, como regra, prevalece o interesse da maioria. Quem ganha uma eleição? Quem teve mais votos. Quem tem a sua vontade, aprova uma lei? Quem teve mais votos no Congresso Nacional. Quem define uma tese jurídica? Quem teve mais votos numa decisão colegiada. Em regra, prevalecem os interesses da maioria. Só que surge um problema. E quando os interesses da maioria alcançam direitos fundamentais, essenciais, um núcleo essencial dos direitos de uma minoria. Outra corrente filosófica, Immanuel Kant. Para Kant, justo é o que é correto, independente dos interesses. A justiça ela não é circunstancial, ela não se move conforme os interesses. Ela tem uma validade universal a partir de duas ideias, um imperativo categórico, que é uma ação justa, e de uma máxima, que é um enunciado que é válido, correto, justo, independentemente das circunstâncias. Para Kant, justo é o que é certo. Dentro dessa perspectiva, eu trago uma nova compreensão onde os interesses não importam os interesses da maioria ou da minoria. Eu preciso ter um método onde eu estabeleço o que é certo. Em regra, ok, valem os interesses de uma maioria numa democracia. Mas essa maioria não pode editar leis injustas, indevidas, que retirem direitos essenciais de uma minoria. Eu sou kantiano, mas todo magistrado tem o dever de ser kantiano. Por que eu digo isso? Porque agora eu vou trabalhar um segundo aspecto. Como eu chego à justiça no exercício da jurisdição. Eu preciso ter critérios. E o primeiro grande critério é a imparcialidade. As partes podem ter seus interesses.
Maioria pode ter seu interesse, minoria pode ter seu interesse. Mas se tem que ter uma pessoa desinteressada nessa história, é o julgador. A pior coisa que pode acontecer é quando você tiver uma discussão, for buscar um juiz e não confiar na imparcialidade desse julgador. Portanto, não basta ter instituições construídas para se chegar à justiça. Eu preciso ter procedimentos que me garantam um processo justo. E o primeiro e fundamental elemento para que isso aconteça é eu ter uma justiça imparcial, onde o julgador, e aqui eu falo numa imparcialidade qualificada, não que ele não tenha uma compreensão de mundo, não que ele não tenha os seus valores, e eu tenho os meus valores, mas onde ele abstrai os seus próprios valores, abstrai a sua própria pré-compreensão e abre os ouvidos e ouve a todas as partes envolvidas numa discussão, com a mesma atenção, com o mesmo valor e de uma forma onde ele não pré-julgue e pré-avalie as circunstâncias e os interesses que estão sob discussão. Além da imparcialidade, eu preciso, nesse procedimento, respeitar os limites da atuação de cada poder. O poder executivo foi feito para quê? Para executar políticas públicas. O poder legislativo para legislar. E o poder judiciário para julgar. Parece tão básico isso, né? Mas às vezes a gente tem dificuldade. Porque Montesquieu já nos advertia que quem tem o poder tende a abusar do poder. E eu preciso, então, ter mecanismos também e procedimentos que autolimitem o exercício desse poder. E aí vem duas grandes compreensões do papel do poder judiciário na aplicação desse direito e dessa justiça. Como fazer isso? Primeira forma, primeira grande vertente, o que se chama de ativismo judicial. É uma avaliação onde membros do Poder Judiciário, vendo uma determinada situação, não concordando com ela, se sobrepõem em relação à atividade dos demais poderes. Por exemplo, verificam uma situação onde há uma omissão inconstitucional. Há dois grandes caminhos. O primeiro é reconhecer essa omissão inconstitucional e atribuir ao Poder Legislativo um prazo com responsabilidade para suprir aquela omissão. O outro caminho é o próprio Poder Judiciário suplantar a omissão, editando os parâmetros por si próprios. O ativismo, ou uma compreensão ativista, vai adotar a primeira hipótese. Eu supero, digo o que eu acho, independente de uma avaliação do parlamento. Outra grande compreensão, o que se chama de autocontenção judicial. Autocontenção judicial, autoconter-se, não é o outro conter, é você se colocar limites. A autocontenção judicial demanda um respeito e uma primazia ao princípio da legalidade. Por quê? Porque, embora todo magistrado tenha legitimidade constitucional e democrática para julgar, ele não foi constitucionalmente designado para legislar. Legitimidade democrática. Eu, como ministro do Supremo,
tenho legitimidade democrática para estar onde eu estou? Tenho. A Constituição estabeleceu os requisitos, estabeleceu os procedimentos, eu atendi os requisitos e passei pelos procedimentos, ao menos segundo o crivo de um presidente eleito e de senadores que foram eleitos. Agora, a minha legitimidade democrática é da mesma natureza da legitimidade democrática dos parlamentares e dos chefes de poderes, dos poderes executivos? Não. Por quê? Eu não fui eleito para ser ministro do Supremo. E nenhum magistrado no Brasil foi eleito para ocupar os cargos que ocupa. A nossa legitimidade democrática é indireta. A legitimidade democrática dos representantes eleitos é direta. Segundo grande aspecto de diferenciação, os magistrados, eles, ao entrarem na magistratura, salvo um período de estágio durante o exercício da carreira inicial, mas eles já entram com uma marca da vitaliciedade. Eu tenho 52 anos. Durante mais 23 anos, se Deus me der vida, eu vou estar lá no Supremo. Vocês vão ter que me aguentar mais esse tempo todo. Se eu fizer certo, bem. Se eu fizer errado, que tristeza para a sociedade. Os representantes eleitos, vocês podem mudar a cada 4 anos. Não está bem? Troca. Elegi esse, não gostei? Vou eleger outro. E isso permite que os debates e as tensões na sociedade sejam resolvidas, primeiro, a partir de uma validação constante e legitimada pelo povo, e a partir de vozes que representam todo o povo de todo o tempo, e não vozes que, por vezes, podem ficar, de certa forma, vinculadas a um outro momento. Por isso que o poder judiciário é um poder, entendam bem a pureza da expressão que eu vou usar nesse contexto, é um poder conservador por si. Porque ele não pode ser o poder da inovação. Porque se for o poder da inovação, e pessoas que estão lá por 10, 15, 20 anos sem poder ser trocadas, começarem a inovar de forma a gerar tensões na sociedade, a sociedade vai ter dificuldades, porque ela não tem como substituir isso periodicamente. De corrigir as injustiças que podem ser praticadas e ter um efeito por um tempo muito duradouro. Por isso que o Poder Judiciário, ele tem que respeitar, em essência, o princípio da legalidade. Ora, mas diriam os senhores, mas aplicar o direito não é simples, e eu concordo. Primeiro, porque tem leis que se contradizem. Segundo, porque as leis são carregadas de conceitos jurídicos indeterminados. O que é eficiência? O que é moralidade? O que é interesse público? O que é livre iniciativa? O que é dignidade humana? Como é difícil, às vezes, conceituar e densificar essas expressões do direito. Mas a interpretação autocontida, ela tem que partir da lei sempre, buscar ser o mais fiel possível à lei, mas também estar atenta para corrigir as injustiças legais. E aqui eu vou fazer um contraponto entre justiça e injustiça. Grandes filósofos dizem o seguinte: nós estamos aqui há milhares de anos tentando chegar num conceito de justiça, e não chegamos a um consenso. Eu citei Stuart Mill, citei Bentham, citei Kant, poderia citar
N outros. Nós não temos um conceito unívoco do que é justo. Mas a injustiça todos sabem o que é. Porque a injustiça se sente na pele. Então, se é verdade que nós não temos um conceito puro de justiça, único, vocês sabem o que é injustiça. Vocês sabem quando vão pegar um ônibus, vocês sabem quando vocês são atendidos, mal atendidos, vocês sabem quando vocês são destratados, e vocês sabem quando vocês recebem uma sentença frontalmente injusta. Então, eu posso e devo, como membro do Poder Judiciário, ao aplicar a lei, não validar leis evidentemente injustas. Mas mais do que isso, não deve jamais partir do Judiciário a prática da injustiça. Querem ver sinais de injustiça? Quando se tomam decisões caso a caso. Para os meus amigos, tudo. Para os meus inimigos, a dureza da lei. Já ouviram essa expressão? Não causa aquela sensação de injustiça? Muito grande. Se é amigo dele, se é do partido dele, se é da igreja dele, ótimo. Não, mas se não é, nem atendo. Vai padecer. E aí eu volto na questão da imparcialidade. Vejam, eu falei de instituições, eu falei de procedimentos e de conceitos. Mas eu ia falar de um terceiro elemento, das pessoas. Eu não pratico justiça sem pessoas. E quem pratica a injustiça, no fundo, são as pessoas. E eu queria, nesse terceiro e último caminhar da minha fala, trabalhar um pouco com essa questão das pessoas. Porque no fundo, quem pratica a justiça ou a injustiça somos nós, no dia a dia, eu e você. Como nós nos portamos. E a minha fala nesse aspecto é trazer alguns elementos para que nós encontremos esse direito e essa justiça no Brasil. Brasil justo só vai ser justo se, na medida do possível, todos nós cidadãos brasileiros, no dia a dia das nossas atividades, buscarmos ser justos. É no trato pessoal, para depois poder ser no trato institucional.